Boa noite, estimado telespectador. Boa noite igualmente aos nossos internautas. Está a começar mais uma edição do programa Nas Margens do Chevev, a nossa viagem em torno das notas informativas que marcam a atualidade a nível nacional. E como tem sido de praxe, temos em conexão com o professor Pedrito Cambrão, a partir da província de Sofala, concretamente na cidade da Beira, para olhar para as notas que marcam a atualidade, neste caso, fazer uma análise. Boa noite, professor, e seja bem-vindo. Boa noite, cara apresentadora. Boa noite, telespectadores, cibernautas da nossa MBC TV. É isso mesmo. Pois, vamos logo seguir com o primeiro tema, que tem que ver com o governo e transportadores que estão em rota de colisão devido ao atraso nos pagamentos ou no pagamento dos subsídios. Como é que olha para isto? Que impactos poderá ter esta situação no concernente à mobilidade dos cidadãos, como também entre as duas partes, falo do governo e os transportadores? Infelizmente, é um assunto que já tem barbas brancas, é um assunto bicudo, é um assunto preocupante. Pois, logo quando esta medida foi tomada, nós nos pronunciamos aqui. Dissemos que esta medida não era sustentável, por razões históricas e também por conhecer a nossa realidade. A intenção até pode ser boa, mas de boas intenções, o inferno. Acho que o processo começou contra toda a nossa assessoria, mas nem água vai, nem água vem. Veja que só na cidade da Beira, 430 transportadores foram, assim, digamos, licenciados ou têm o seu processo regularizado, ou foram esses transportadores registrados oficialmente como merecedores deste subsídio de compensação em função da subida do preço de combustíveis. Porém, apenas ficaram promessas. Apenas ficaram promessas. Muitos não receberam e não se diz nada. Há um silêncio sepulcral. A pergunta é: quid juris? Onde está a justiça? Quid veritas? Onde está a verdade? Nós já tínhamos alertado que não era sustentável. Melhor era pagar as gasolineiras e os transportadores, pura e simplesmente, passarem por aí a abastecer. Mas esta questão de subsidiar diretamente os transportadores, nós já tínhamos alertado que era insustentável. Quem sofre com isto são os transportadores. Quem sofre com isso são os utilizadores destes transportes, com encurtamento de rotas e especulação de preços. Então, é uma situação que deve ser resolvida. Não se pode olhar de forma inerte e impávida. Se o grande patrão é o povo e o povo está a sofrer por causa destas medidas, que haja comunicação. Se há impasse, se há falta de divisa, por exemplo, se já este processo não tem pernas para andar, por que não comunicar? Por que não informar? Conhecimento é poder. As pessoas têm direito à informação. Então, que há qual é o ponto de situação em relação à compensação aos transportadores em função da subida do combustível. Medidas paliativas muitas vezes não dão resultado. É preciso uma reflexão antes, e não faltou aviso à navegação, mas creio eu que houve alguma teimosia, ou não se levou a sério, ou talvez alguém olhou nisto como um negócio. Né? Infelizmente, não sei se é uma questão dos cartéis que tanto que se falam, dos fantasmas que tanto se falam, não sei, mas o certo é que o processo não está a andar, não tem para andar e, sobretudo, nada se diz. Há um silêncio sepulcral, o que não é bom, não é correto e não é justo. É aí onde depois começa aquele problema, a não confiança nas instituições. É preciso comunicar para que as pessoas confiem nas instituições. Quando há um silêncio, então caímos no descrédito, o que não é salutar para o Estado de Direito e de Direito Democrático. Tanto que é um problema já instalado, gostava de saber que medidas podem ser adotadas por forma
a evitar com que os passageiros sejam afetados por esse possível braço de ferro entre o governo e também os transportadores. Duas saídas. A primeira é aquela que nós já tínhamos avançado: subsidiar as gasolineiras. Mas pode ser que não haja condições para tal. A saída é subir os preços. Haverá uma reação negativa? Sim. Mas melhor uma verdade amarga do que mentira doce, do que deixar as pessoas entregues à sua sorte. Há que haver coragem. E como diz Santo Agostinho, as duas lindas filhas da esperança são a indignação e a coragem. Há uma indignação porque nada se diz que haja coragem de tomar medidas. Ou subsídio às gasolineiras, ou então subida de preços. Doutor, vamos olhar para o nosso segundo tema e tem que ver com o mistério na cidade da Beira, concretamente província de Sofala, onde um corpo foi encontrado amarrado dentro de um saco e numa vala de drenagem. Gostava de saber do senhor o que isto revela, este tipo de atos, numa altura em que a criminalidade tem vindo a crescer dentro do nosso país. Que revelação este ato criminoso e macabro revela? Ato criminoso e macabro, como bem disseste. O pior é que, como também dizias, este tipo de prática tem tomado proporções alarmantes. E alguns bairros suburbanos, como é o caso da Vila Massane, parece ser denominador comum: pessoas que são mortas com sinais de violência e são deitadas lá. Primeiro, condenar esta atitude que não é abonatória à realidade humana. Nós somos pessoas humanas e a dignidade humana deve ser respeitada. E ninguém deve fazer justiça pelas próprias mãos. Há aqui um problema ético, um problema moral e um problema de não respeito aos mais profundos valores da dignidade humana e dos direitos humanos. Isso chama-nos a atenção. Alguns bairros têm problemas de iluminação. Diz-se que a ocasião faz o ladrão. As pessoas se aproveitam da escuridão ou para praticar o crime, ou então transformar os lugares escuros em lugar onde vão depositar as pessoas que são violentadas e mortas. Por outro lado, é a falta, digamos, da patrulha policial, ou por falta de efetivo, ou por não valorização aos bairros suburbanos. É um apelo a quem de direito que haja, por um lado, iluminação dos bairros, por outro lado, patrulha, e essa patrulha conjunta em coordenação com autoridades do bairro, que muito bem conhecem os bairros. Mas, para além disso, há um problema, como eu dizia, problema ético. A necessidade do resgate da educação moral e cívica, para que reconheçamos que ninguém tem direito de tirar a vida a outrem, independentemente das razões. Reconheçamos que a vida humana é um valor absoluto. Reconheçamos que estamos na era dos direitos humanos. Depois das duas grandes guerras fratricidas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que ceifou muitas vidas, tomou-se a consciência da Declaração Universal dos Direitos Humanos para mostrar que a vida humana é um valor, deve ser respeitada e tudo deve ser feito para a sua salvaguarda. Então, esse tipo de crime hediondo, lamentável, abominável, deve ser motivo de reflexão, mas, sobretudo, o ensino, não só da ciência e da tecnologia, do ABC, mas, sobretudo, a educação de valores. Valores humanos, valores éticos, valores morais, valores cívicos, valores até patrióticos. Então, há aqui uma questão da consciência humana para a salvaguarda da vida humana, para além da punição que se deve dar também aos prevaricadores. Porque no mesmo bairro já houve situações idênticas, duas pessoas morreram já há 3 meses. Um dos suspeitos confessou o crime, mas não sabemos o que foi feito. Quando não há punição exemplar, as pessoas podem achar que é normal matar e talvez com vil metal e a pessoa continua a fazer a sua vida, a passear a grande francesa. Então, uma punição exemplar pode ajudar as pessoas a saberem que, olha, matar alguém afinal é crime e é um crime punível. Mas quando nada se faz, ou quando não se toma conhecimento daquilo que aconteceu, podemos continuar a ter esse tipo de crime que é abominável, condenável e, como eu dizia, é um crime desumano, aberrante. Exponencial de igrejas no nosso país, quase que em todos os bairros
A Igreja gira também este momento de diálogo nacional inclusivo. O que isto representa numa altura em que estamos a falar de paz e estabilidade e, com isso, estamos a registrar aumento da criminalidade no nosso país? A razão de criminalidade pode ter várias hipóteses variáveis que podemos avançar algumas. A carestia da vida pode ser uma das razões. O imediatismo, o presentismo, as pessoas querem ter as coisas na hora H. Se acha que roubar vai lhe dar mais dinheiro, se acha que matar vai lhe dar mais dinheiro, pode usar enveredar por este meio. Mas também, o que eu dizia, a falta da consciência moral, a consciência de dizer não tenho o direito de tirar a minha própria vida e nem posso tirar a vida de outrem, também pode ser uma das razões. A falta de efetivo suficiente para policiamento pode ser outro. A falta de iluminação, como eu disse, pode ser outra razão. Mas, acima de tudo, como eu continuo a dizer, que é a falta de educação cívica, moral e patriótica. Nós tivemos a guerra civil, depois tivemos momentos intermitentes e sentimos, eu tenho dito que somos uma sociedade muito violenta. As pessoas, ou por causa da carestia de vida, ou por causa de sentimento de exclusão, porque o capitalismo, muitas vezes, temos um capitalismo desenfreado, um capitalismo que coloca algumas pessoas, poucas, no luxo e muitas no lixo, e isto cria uma raiva. Então temos uma sociedade muito violenta, que acha que há problemas que deviam ser resolvidos, não estão sendo resolvidos, ou porque há pressa na resolução dos problemas, ou porque, de facto, os problemas não são resolvidos. Então, há aqui a consciência coletiva, continuo a dizer, de resolução dos problemas, de podermos exemplarmente punir os provocadores, de optarmos por uma educação cívica, moral, patriótica, ou então uma educação holística, e de criarmos mínimas condições nos bairros suburbanos, onde há falta de policiamento policial, ou também há falta, digamos, de iluminação para que não haja espaço, porque, como eu disse, a ocasião faz o ladrão, a escuridão faz o bandido. Quanto ao diálogo, espero que este diálogo, de facto, olhe para uma das preocupações que tem sido o denominador comum, que é o sentimento de exclusão social, que cria todas as condições mínimas, as políticas sociais, que são políticas públicas viradas para a proteção social, sejam primazia. Falamos muito de políticas económicas, políticas culturais e tantas outras políticas, mas as políticas sociais, que são políticas públicas viradas para a proteção social, sobretudo num país do terceiro mundo, num país que ocupa o 10º lugar em termos de índice de desenvolvimento humano, é preciso prestarmos muita atenção, porque há um sentimento de exclusão, e isto cria raiva, revolta e o sentido de suicídio, até o sentido de homicídio. Então temos que olhar para esta realidade de políticas sociais. Então estamos a falar aqui que vários assuntos vivenciados poderiam estar por detrás desses atos macabros, neste caso a falta de sensibilidade pela vida humana. Sim, é o que eu adiantei, a falta da consciência moral sobre a vida humana, a falta de sensibilidade, o reconhecimento que nós somos seres racionais. A nossa racionalidade não consiste em sermos mais inteligentes que os outros, até há quem diga que existem outros seres mais inteligentes, mas a consciência é a nossa espiritualidade. Do ponto de vista teológico, somos a única entidade criada à imagem e semelhança de Deus. E isto significa responsabilidade para nós mesmos, daí nada de suicídio, responsabilidade para outro semelhante, outro ser semelhante, outro humano, responsabilidade para a natureza. Devemos cuidar do outro semelhante, o outro homem, e cuidar até da natureza. Então, esta responsabilidade faz com que não optemos pela morte, mas pela vida. Até porque o slogan do Ministério da Saúde diz que o nosso maior valor é a vida. Então, se tivéssemos a consciência de que somos seres espirituais, criados em mais semelhança de Deus, temos uma responsabilidade acrescida aqui na Terra, iríamos cuidar da nossa vida, da vida dos outros, assim como dos outros seres humanos. Então, não iríamos enveredar pela morte. Pelo contrário, seríamos a salvaguarda desta vida. Isso passa por educação cívica, moral, patriótica e até uma educação ou a formação da consciência ética e não uma consciência bélica. Vamos avançar com o nosso terceiro e último tema, e tem que ver com um ato agradável, na verdade, e muito bom, muito humano, e é sobre a Zuxi, essa instituição que lança o projeto Refeição Escolar.
para combater absentismo e também promover a retenção dos alunos na escola. Doutor, como é que olha para esta iniciativa desta instituição, neste caso da Zuxi, que numa altura em que os alunos permanecem mais tempo na escola e precisam levar suas próprias lancheiras para garantir o lanche, e a instituição, neste caso, traz este projeto de refeição na escola. Como é que olha para esta iniciativa desta instituição? Primeiro, até dizer que as crianças daquelas escolas, referimos-nos às escolas do distrito de Nhamatanda, uma zona rural, a escola de Nhansato, a escola industrial e a escola Joaquim Marra, não industrial, a escola Joaquim Marra e a escola de Nharuxanga, as crianças nem têm condições de levar lanche para a escola, são mesmo crianças paupérrimas, crianças que não têm um pequeno almoço, vão para a escola já famintas e ficam à escola o tempo que ficam, e por conta disso tem havido índice de absentismo. A estatística da Unicef Moçambique é que 15% das crianças de Moçambique abandonam as escolas. Em função disso, a Zuxi, que é uma fundação de caridade com origem em Taiwan, mas que começou cá em Moçambique há alguns anos, virada para a caridade, virada para a compaixão, virada para a solidariedade, virada para a empatia, virada para o altruísmo. É conhecida aqui na província de Sofala como aquela que constrói escolas. Construiu 23 grandes escolas, das quais duas, uma escola, a maior escola primária de Moçambique, e a outra a maior escola primária de Moçambique. A secundária e a primária, as maiores escolas primárias e secundária localizam-se aqui na Beira e foram construídas pela Zuxi. Ela é conhecida aqui em Sofala por este espírito de reconstrução pós-ciclone Idai, que tanto devastou a província de Sofala. Mas a Zuxi não quer apenas construir edifícios, quer também construir não o edifício material apenas, mas também o edifício humano e social. Nesse espírito, até o espírito ubuntuano. Eu sou na medida em que o outro é. Quando o outro sofre, eu também sofro. Então a Zuxi tem esse espírito de compaixão. Acho que, olhando para as escolas que ela construiu, escolas físicas, as crianças têm passado por momentos difíceis, de fome e até também de falta de vestimenta. E já há alguns anos que tem distribuído material escolar, uniforme e todo artefato escolar. Mas dessa vez achou por bem que pudesse oferecer o lanche escolar, school meal, para que aquilo que se diz em gíria popular, um saco vazio não fique em pé, para que as crianças não fujam da escola, pelo contrário, fiquem em escola, para que as crianças não mudem de escola para Machamba, acompanhando os pais, mas fiquem na escola. Então é assim que foi lançado o projeto School Meal, que vai beneficiar mais de 3.000 crianças em 3 escolas, como fizemos referência, para a retenção das crianças, para que elas tenham mínimas condições para o processo de ensino e aprendizagem. E a Zuxi conta com o governo local, conta com estruturas do bairro, é um projeto que é muito bem acarinhado, e até porque a Zuxi já tinha outro projeto ligado também ao fornecimento de refeição às crianças vulneráveis dos centros de reassentamento. A Zuxi não só constrói escolas, como também vai construir mais de 3.000 casas em Guaraguara, que está a construir agora, em Metuxira, em Deja. Essa Zuxi, essa organização filantrópica, um exemplo no âmbito de sociedade e providência, porque o governo por si só não é capaz de fazer tudo. Precisamos de forças vivas, pessoas organizadas, associações, confissões religiosas, organizações, fundações, para fazer face a problemas sociais que apoquentam o nosso país. Até que ponto ações como essa da Zuxi podem, na verdade, promover, neste caso promovidas por organizações da sociedade civil, podem ajudar naquilo que são as ações do Estado moçambicano no acesso ao sucesso escolar em Moçambique? Estamos a falar de um caso particular da província, mas tem províncias que passam mal. É o caso da província de Nampula, onde há maior número de nados, mas também a pobreza é extrema naquela província. Até que ponto ações como essas desta instituição podem ajudar o nosso Estado moçambicano? Concordo plenamente. A província de Nampula, até porque fiquei lá há algum tempo e estive num projeto de uma
instituição de pesquisa americana que queria saber o índice de desnutrição em crianças de 5 a 0 anos, e sabe-se muito bem, segundo estatísticas, a província de Nampula é a mais populosa de Moçambique, mas também é a que tem maior índice de desnutrição. E, felizmente, a Sushi também já se faz presente lá em Nampula, não no âmbito do trabalho com crianças, mas com pessoas vulneráveis, oferecendo a cesta básica, e acredito que o projeto ainda vai avançar com outras medidas. Quanto a esse tipo de projetos, a Sushi sozinha não vai fazer tudo, e o apelo é que muitas organizações da sociedade civil, associações, fundações, possam olhar para essa realidade. Eu dizia que o Estado por si só já não é capaz de fazer tudo, porque hoje não temos o Estado-providência, é o Estado assistencialista e o Estado social. Hoje temos um Estado liberal, capitalista, como queiramos chamar, e que esse tipo de Estado conta com outras forças. Daí que se chama hoje de sociedade-providência. Ou seja, a sociedade deve se organizar para fazer face aos seus problemas, aqueles problemas que o governo por si só não consegue resolver. Ora, vejamos, por exemplo, nos bairros, há municípios que não conseguem tirar lixo em todos os bairros, e o bairro se organiza, tira o seu próprio lixo. E há tantos outros exemplos. As escolas estatais não são suficientes, temos escolas comunitárias, e por aí. Então, é assim que nós devemos sentir que aquelas pessoas que têm capacidade de fazer um pouco mais devem ajudar o governo na prossecução da sua função de bem-estar social. E falávamos há bem pouco tempo da insegurança, quiçá há quem possa organizar alguma força para proteger um dado bairro, colocar uma lâmpada, construir uma esquadra, porque até às vezes já há polícia, mas não há esquadra. Então é assim que a sociedade deve funcionar, não só olhar o governo, porque já não temos Estado assistencialista, temos sim uma sociedade de providência, e todos nós devemos fazer tudo para que Moçambique possa sair do marasmo em que se encontra. Então este é um exemplo a seguir, é um exemplo que outras organizações, fundações, associações devem seguir e merecem aqui, digamos, devem merecer também por parte do governo o acolhimento, criar condições, facilitar, aí está, o Estado deve ser um Estado facilitador, por exemplo, na importação dos bens que vão servir para as pessoas carenciadas e não dificultar com taxas. Um Estado facilitador e uma sociedade providência. Em gesto de considerações finais, gostava que fechasse mesmo em torno do assunto, o primeiro assunto olhado aqui, que tem que ver com o braço de ferro quase que instalado entre o governo e os transportadores. De que forma pode-se sair deste problema numa altura em que há escassez igualmente de combustíveis no nosso país? Muito bem, eu dizer que este assunto tem barbas brancas. De fato, ainda continuamos a sentir a escassez de combustível. E há quem diga que o problema é a falta de divisa. Por isso eu dizia, se é que o governo tem problema de divisa, ou quem de direito tem problema de divisa, que informe que há problema de divisa, e assim que se aumente o preço dos combustíveis, eu sei que haverá uma reação do que um silêncio sepulcral. A comunicação é o poder. Hoje em dia é um direito ser comunicado, é um direito ser informado. Então, que haja comunicação, que haja informação, que haja alguma medida, e nada de ficarmos entregues à nossa sorte, à deriva. Não. Que haja frontalidade. E eu dizia, Santo Agostinho diz, as duas lindas filhas da esperança são a indignação e a coragem. E aqui estamos indignados todos, que haja coragem para colocar os pontos nos is ou o preto no branco e não andarmos à deriva. Pedrito Cambrão, temos um encontro marcado na próxima edição do programa Nas Margens de SBEV. Igualmente, obrigado a si, caro telespectador, que nos acompanha através da nossa tela, das nossas plataformas digitais. Temos um novo encontro marcado para a próxima. Até lá, fique bem.